Olá, você está na 15ª temporada da Reconnect. Assunto bacana, transição planetária. Você sabe o que é? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Brasil, também na FM 87.1, também no YouTube, também no Instagram, também no Spotify. Multiplataformas, vem novidade aí que nós não podemos muitas falar novidades. ainda. A Reconnect é um ecossistema de reconexão espiritual. Olha aí, pegou já. É isso, Pegou. ecossistema de reconexão espiritual. Roberto, mais de 600 horas de conteúdo sobre espiritualidade laica, leve, plural. E... muitos programas, a gente grava um programa incrível. 6 anos, Roberto, 6 anos. 6 anos. Eu só não vou dizer que é nessa bancadinha, porque já trocou de bancada 3 vezes, né? Foi. Mas a nossa carinha continua não a mesma. Não a mesma, né? Então não indico você ir lá no YouTube e assistir os programas de 6 anos atrás. Não, eles são ótimos. A gente gravou, cara, a gente tem uma história muito bacana na Reconnect. A gente falou com pessoas incríveis. A época da pandemia, a gente abriu o que chamamos de Reconnect On, que a gente conversou com pessoas do Brasil inteiro, do mundo todo, até de fora do Brasil, sobre espiritualidade. Então, são programas muito interessantes. A gente tem conteúdo Corra sobre Hare lá, Krishna. Reconnect Brasil. Hare Krishna temos com práticas afro-brasileiras como um todo. Temos um conteúdo com Monja Coin. História, psicologia, tudo linkado medicina, com espiritualidade. Semana passada, se você perdeu o programa da semana passada... Eu ia falar, o programa foi excelente. Excelente, nós falamos sobre medicina e espiritualidade. Elas podem conversar com a médica. Com a médica, doutora Denise Vasconcelos. Muito bacana. E hoje, Roberto, falando sobre transição planetária. Se houve... Nós, que estamos nesse mundo espiritualista, ouvimos muito sobre transição planetária. O planeta está passando por uma transição, né? O que é isso? E como é que essa transição reflete na nossa vida? Agora, o interessante também... Em quanto tempo? Porque eu ouço essa história de que o planeta está em transição. Fomos para a era tal, agora tudo vai mudar. Desde que eu nasci, há 26 anos... Quanto tempo? 27. Tu nasceu com a espiritualidade, né? Há 27 anos? Eu estou falando. E tu já tinha 40? Eu estou falando, por favor, não me interrompa. Desde que eu nasci, e eu não... Assim, a gente não percebe, essas mudanças são sempre tão muito sutis, porque não teve uma grande mudança de ruptura, né? É um processo de mudança. Agora, também, se você fazer uma análise e ver como é que era um tempo atrás, aí você percebe mais facilmente como as coisas mudaram. Não sei se evoluíram, a gente vai descobrir agora, mas mudaram. O que é evolução, né, Roberto? Que até câncer evolui, né? Pois é. É naquele sentido kardecista. Então, nem sempre uma evolução. O que define o que é evoluído e o que não é evoluído? Muitas perguntas. Muitas coisas. Para falar sobre isso, ele que é... Agora eu vou ter que ler. Ele que é guardião primaz da Ordem dos Guardiões dos Faraós, o GF, faz um trabalho fantástico. Ele é presidente dessa instituição que detém a maior pirâmide do Brasil. Física, a pirâmide. Pirâmide física. Não é RNOD. Não, é uma pirâmide física mesmo. Não é RNOD. É uma pirâmide física. E que, inclusive, eu quero ter o prazer de conhecer. Deve ser uma energia fantástica. Tá? Vamos entender o que levou ele a construir essa pirâmide, quais são os trabalhos que ele faz nessa pirâmide, o que é que tem a ver com a transição planetária. Tá? Ele, Fernando Coutinho, muito bem-vindo à Reconnect, Fernando. Convite. Agradeço muito também o convite de vocês, um programa genial, muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Fernando, vamos lá, meu irmão. Começar pelo começo. Como foi esse teu chamado para a espiritualidade? Você já nasceu numa família espiritualizada? A tua busca, como é que foi? Foi difícil? Você construiu a maior pirâmide do Brasil, cara. Tem muita gente que soa para construir um quarto e sala. E isso deve ter demandado muito, claro, recurso financeiro, recurso de tempo, né? Sonho, um propósito, né? Como foi isso para a tua família, para as pessoas que te conhecem? Me conta um pouquinho, cara. Como é que foi o Fernando Como é que o Fernando virou a chave e falou assim, cara, eu tenho que fazer, minha missão é essa. Pronto. Eu vou dizer que eu caí de paraquedas. Por quê? Porque até os 40 anos... eu não queria nada com nada.
eu partia de um princípio seguinte: eu não faço mal para ninguém, quero viver bem. Mas tá, Roberto com 50 anos também não quer nada com nada. Então, para vocês terem uma ideia, a vida ela nos leva para os caminhos que a gente tem que seguir. Sim. Então, quando eu cheguei para o fundador da ordem, que foi a pessoa que fez as pirâmides, nós apoiamos, ajudamos, ele era uma pessoa muito simples, humilde, morando num bairro periférico de Fortaleza, num conjunto. E 3 meses antes eu tinha ido para o Egito. Essa ordem ela foi criada aqui em Fortaleza? Em 1984. Quer dizer, já é um trabalho de mais de 40 anos. Uhum. Tá? E o Simar, que é o nome desse mestre, ele me acolheu e eu fui por curiosidade. Porque na viagem que eu fui com um grupo espiritualista, eu ficava mangando do povo. Eu olhava o pessoal lá no Nilo querendo ver nave à noite, eu dizia: deixe de ser bestas. Aí chegamos dentro da pirâmide, lá no Salão do Rei, e o pessoal sentando para fazer meditação, e eu disse: bando de fuleiragem. Isso aqui não tem lógica não. Então, para você ver como a vida da gente faz umas mudanças. Peraí, Fernando, até os 40 anos você era totalmente neófito para a espiritualidade, não queria saber nada. Não queria saber tinha de tido nada. nunca nenhuma experiência E espiritualista. você foi para essa viagem por acaso? Nada é por acaso. Eu já estava nesse ponto que eu queria É. chegar, porque você foi com uma viagem espiritualizada, com espiritualistas, para uma trip, como diria nosso amigo Dan, espiritualizada, né? Não, o Dan falaria spiritual trip. Spiritual trip. Ah. E sem ser espiritualista, e sem estar muito aberto para isso, teoricamente, né? Porque eu estava no sofrimento. Entenda na que dor. que é na dor da falta de sentido. Olha aí. Porque não é só você estar bem materialmente, bem na profissão, podendo viajar, fazer o que você quer, tendo prazer, que não gera o vazio. Sim. Então, a partir dos 33, eu passei por tudo. Xamanismo, Osho. Passei por várias, curando a criança ferida. Então, eu estava numa busca. Passei 3 meses na Índia. Fiz ashram, fiz peregrinação pela Índia. Era uma busca por alguma coisa que estava faltando dentro de mim. Mas você já teve ação, né? Porque tem gente que sente essa falta e não faz absolutamente nada e acha que a vida vai mudar sem... A dor faz a gente se movimentar. Geralmente. A grande verdade é essa. Tá? E que tem uma coisa interessante, pessoal. Essa dor antes acontecia aos 40 anos. Pela aceleração e a transição, ela já está acontecendo aos 30. Que aí tem um detalhe bem interessante. Esse mestre, ele gostava muito de dizer o seguinte: você apanha ou sofre pelo que você faz de errado, mas pelo que você deixa de fazer. Principalmente quem é médium, que já tem... Porque eu classifico a mediunidade como uma coisa para todo mundo. Sim, é natural. Eu parto do princípio seguinte: ninguém está de férias aqui na Terra. Todo mundo veio com algum propósito, com alguma missão. Agora, tem as pessoas que já estão em atividade, tem as pessoas que não estão, mas... E vão morrer sem estar? Não, porque todo mundo tem a mediunidade mais importante que a intuição. E todo mundo tem. Qual é a mulher que não chega para o marido e diz assim: não confia nesse teu amigo não, esse é barco furado? Há 20 anos que falam isso para mim e para o Bernardo, né? Mas está aqui junto. Está aqui junto, tá? Não resolveu, não. Mas dificilmente elas erram. Uma mãe que diga: minha filha, meu filho... Não vai não. Não vai não, ou não se aproxime desse daí, esse daí não é bom, não é para ser seu amigo, não. Batata. Então a intuição a mediunidade, ela é própria do ser humano, é porque a gente não se atenta para isso. Um sonho. Agora, o médium de atividade, ele já tem uma outra característica, que ele já está se predispondo a ajudar. Porque a mediunidade nunca é pra gente. Mas, Fernando, você não acha também que hoje em dia a gente está vendo um fenômeno das pessoas buscarem pela espiritualidade, né? Mais do que muitos anos atrás, né? As pessoas estão buscando, inclusive apesar de que no último censo 83% da população brasileira se declararam cristãos, né? Mas você vê que a maioria das pessoas só tem um jeito, se 83% são cristãos, só tem um jeito da espiritualidade crescer. Esse povo abre a consciência. Isso. De alguma maneira. Não tem outra, a maior fonte. É a maior fonte, né? E você está vendo que as pessoas estão indo buscar. Não estão encontrando mais algumas respostas, estão querendo ampliar a sua mente, estão indo buscar, né?
Mas o que eu acho perigoso, vamos dizer assim, é nessa busca pela espiritualidade, buscar sempre um sentido de salvação. Há do que ser salvo, a não ser da própria sombra. Dentro da minha perspectiva, que nós estamos aqui na Terra porque é uma experiência e que nós viemos lá de cima, a questão não é a salvação. É a gente cumprir missão, ter propósito e realizar o propósito aqui na Terra. Vejam que eu tô colocando, porque tudo é a perspectiva que você olha. Uhum. E é por isso que esse tema transição planetária, ele causa tanta confusão. Porque na nossa tradição judaica cristã, nós vemos isso como uma linha de tempo horizontal que nem historicamente isso funciona mais, né? Que Na começou própria história enquanto ciência. que começou com Adão e Eva e vai terminar quando Jesus voltar para o julgamento final. Então, dentro dessa linha vem essa questão do como é que eu me salvo. Sim. Fernando, você falou uma coisa antes da gente entrar nessa transição, que eu acho que é um papo interessantíssimo, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou algo sobre a missão de ajudar o outro, né? E falamos sobre salvação. Mas você acha que uma pessoa que não salvou primeiro a si, que não ajudou primeiro a si, consegue ajudar ou usar a sua mediunidade a favor do outro? Eu diria que a questão é o equilíbrio. Porque lá em cima eu chamo de perfeição. O que é onde está a perfeição. Aqui nós sempre somos imperfeitos. O nível de energia está tão ruim hoje que uma pessoa que diga assim, eu me iluminei, está mentindo, ou está ficando doida. A energia está tão ruim no planeta que não dá mais para você ser iluminado, não dá mais para você ser santo. Então, e nós somos imperfeitos, porque a Terra tem uma energia que não tem lá em cima, que nós na OGF chamamos de energia negativa, tá? E que tem um motivo. Que é própria daqui. Que só tem aqui na Terra. Mas só para deixar claro, o que eu fico questionando e o que eu queria que você me esclarecesse é porque a gente tem muito essa visão kardecista, cristã, da ajuda ao próximo sempre, de colocar o próximo em primeiro lugar. E a gente vê uma outra corrente espiritualista que fala que você tem que olhar primeiro para si, resolver primeiro a sua vida para que você possa, com suas ações e exemplo, ajudar o próximo. Então, esse altruísmo, essa noção de caridade, de você dar até o que você não tem ou que lhe falta... Está errado. Pronto, Isso não existe. Esse ponto que eu queria chegar. Isso não existe. Você coloca certo porque eu comparo isso com a máscara do avião. Sim. Se você está com seu filho, primeiro bote a máscara em você. Se tá salva certo? primeiro para depois você ter Pronto. como salvar o outro, né? Como ajudar o outro. O que é que eu posso dizer do caminho que eu adotei, que é esse caminho da pirâmide, e de todo mundo que está ao meu redor? É que a gente tem que mudar todo ano. Porque para servir, você tem que deixar um bocado de pedra que você carrega na sua sacolinha nas Você costas. se cura para curar o outro, né? Para alguns é o egoísmo. Para outros é O apego. o apego, tá? Para muitos é tudo isso. Tudo isso. Mas todos nós temos. A grande questão é que quanto mais você está à disposição de servir, mais você melhora como ser humano. Porque você vai... É uma evolução que eu aumento a ajudar, mas eu também melhoro como pessoa. Mas que não é uma regra, né? Não é uma Porque regra. a gente vê muitas personalidades que passaram a vida, independente de religião ou de vertente espiritualista, mas que são conhecidas como pessoas que serviram a vida toda e quando foi escaramuchar ali, eram pessoas criminosas, né? Então isso é muito comum, pelo menos os que ascendem mais, os que têm mais visibilidade. Então não seria porque a pessoa foi nessa coisa do servir, mas não se preparou muito para isso, porque quando você ajuda alguém e aquela pessoa é grata, a vida daquela pessoa muda, e isso é uma ferramenta muito fácil de corromper o seu eu, né? Pronto, o que é que eu posso dizer sobre isso? É um momento que o desespero das pessoas e o vazio está aumentando. Então todo mundo procura solução. Por que determinadas igrejas gostam da madrugada? É porque é onde está o desesperado.
Tá? E eu sempre digo para as pessoas, porque nós na OGF, nós partimos do princípio de que tudo é necessário. Catolicismo, evangélico, centro espírita, Sim. Umbanda. Eles atendem as consciências, né? Todos têm uma coisa que só eles podem fazer. Sim. Na Umbanda, você não consegue tirar, se não for na Umbanda, determinadas coisas. Um espírito zombeteiro, ou você vai no vale, ou vai no centro espírita. Então, todo mundo tem sua função. E se a gente espremer, tirar a parte que é do homem, tirar a parte que é do ego, todas, no seu princípio, fazem de forma diferente a mesma coisa. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o pessoal lá de cima não briga. Porque na pirâmide nós temos a energia dos Budas, a casa que a gente tem lá é um pagode chinês. Porque quando a gente está lá, a gente recebe a sabedoria do Oriente, que é uma das raças que está responsável pelo planeta. Tá? Tem o povo das águas, que nos ajuda. Nós temos um açude que é de sereias, que também é um tipo de energia diferente. A própria pirâmide é um outro povo. Então lá em cima eles não brigam. Todos são importantes. A briga é uma coisa do ser humano. Qual é o problema hoje? É que a gente está procurando as pessoas que falam melhor, que se expressam, às vezes não tem nenhum conteúdo e conseguem enganar muita gente, que eu acho que é a preocupação que você está colocando. Exatamente isso. Tá? Porque... Mas isso aí, até nos trabalhos espiritualistas, não, né? Eu vivo dizendo assim, por exemplo, você quer, como nós somos facilmente enganados, se você vai numa reunião mediúnica, por exemplo, e recebe um espírito, pode ser o pior zombeteiro que tem, se ele falar bonito, de forma eloquente, e dizer que é um médico europeu, todo mundo acredita. Todo mundo. Agora, se chega um espírito, por exemplo, muito presente em algumas religiões afro-brasileiras, com português mais simples, né? Pronto, é um espírito atrasado. Né? Então, olha como nós somos facilmente, inclusive até nas origens do kardecismo, né? Que se dizia, hoje está mudando muita coisa, ainda bem, que se dizia assim, que os espíritos que estão presos ainda em arquétipos de escravos são atrasados porque ainda estão presos no arquétipo de escravo. Tá. E o pintor? Que vai para o centro espírita para pintar. Ele não está preso no arquétipo de pintor? É porque ele é pintor, ele é melhor do que o africano? Entendeu? Porque é ocidental. Pronto. E é branco. E se você for ver, tem pretos velhos que são novos e são brancos arianos. Sim. Mas na hora o médico que está recebendo, ele faz ele sente, arqueia. Sim. Porque as pessoas estão esperando aquilo. Então hoje, a grande preocupação é não sermos enganados. Fernando, e qual é a dica que tu dá? É que o trabalho recebido pela graça tem que ser dado de graça. O que é que você tem que balizar quando você vai pedir uma ajuda espiritual? Eu admiro muito o rezador. Para mim, uma das mediunidades mais bonitas que existe. E está cada vez mais pouco, você só encontra no interior. Nenhum deles pode receber dinheiro. Se você for oferecer e dizer assim, não. Aí você diz assim, pois eu trouxe um cafezinho para você. Eu trouxe alguma coisa. É claro que aí depende. Por exemplo, na Umbanda, para tirar determinadas coisas, você precisa de elementos, de pessoas que ajudem. Aí já tem um custo envolvido. Mas o que você tem que avaliar é isso. O que é dado pela graça tem que ser dado de graça. Então, é fácil. Eu vou num canto que o pessoal começa a explorar. Isso aqui não pode ter. Até porque a espiritualidade não fica em canto assim, minha gente. É também assim, né, Fernanda? É complicado a gente falar. É um tema bacana, mas é importante a gente debater sobre isso. Mas é importante a gente considerar assim, tem pessoas que não vivem sua vida em prol da espiritualidade. Então tem muitos, por exemplo, em alguns centros tem advogados, tem médicos, tem empresários, que têm sua função laboral civil, vamos dizer assim, e dedica parte do seu tempo para aquilo. Existem sacerdotes espiritualistas que não, que é um trabalho. É, né? A profissão. É a profissão. Ele não vai viver de graça, né? Então ele tem os custos, tem um hora-homem dele. E eu concordo com você, 100%, né? Então, assim, a pessoa, se eu recebi de graça a minha mediunidade, eu não posso cobrar pela minha mediunidade, né? Foi o que eu recebi de graça. Mas, por exemplo, uma pessoa de um culto afro-brasileiro, eu não sou iniciado em candomblé nem no culto tradicional, por exemplo. Mas o culto tradicional, o cara tem um custo de viajar para a África, pagar de 25 mil a 30 mil reais de custo para poder fazer uma iniciação de um orixá.
ele dedica 7 anos da vida dele para poder aprender o Eri de Logum e as diversas magias que contemplam o culto, que são pertinentes ao culto, ele vai aprender de graça por quê? Aí é o que eu estou falando. A Umbanda, por características, ela mas como exemplo, é diferente do centro espírita que Sim. precisa manter aquele lugar. A pirâmide, eu preciso manter aquele lugar. Então as pessoas têm que ajudar, Sim. tá certo? Mas você não está cobrando por uma ajuda. Assim, olha, eu vou tirar essa demanda de você, eu vou dar isso aqui. A gente entrou num tema que é, eu estou totalmente dedicado àquilo, a essa atividade. E eu preciso me manter. A gente precisa comer, precisa se deslocar, tudo isso. O ponto passa a ser o quanto eu preciso para isso. Não está errado. Mas o que realmente eu preciso para isso, para fazer com que esse trabalho cresça. Porque a cobrança, uma pessoa que é enganada por um médium, Tem muitas, né, inclusive. o médium é o primeiro que vai pagar. E paga caro. Sim. Uma pessoa que tem consciência para fazer maldade, ela precisa estar... tem que ser quase que instintivo. Você é um cara sábio, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu queria encontrar uma pessoa com você para que eu falasse. A espiritualidade, ela não é surpreendida. Não. Não existe. Essa questão, essa ideia de espaço-tempo é uma ideia humana, linear humana, né? A espiritualidade, inclusive, esse nosso encontro já aconteceu. A gente só apenas fiscalizando. Acessou Então, só acessou o que já aconteceu. Está acessando o que aconteceu. Essa dimensão que já aconteceu. Bem, se a espiritualidade não é surpreendida, por que ela permite que um médium engane outra pessoa para ela mesma castigar? Não parece semelhante a uma visão também cristã, onde Deus te dá o livre-arbítrio para ele castigar? Se eu te dou o livre-arbítrio, então eu te castigo se tu fizer errado. Então não é livre-arbítrio. Então não parece uma visão semelhante, dadas as medidas proporções? Então, se não existe uma surpresa para a espiritualidade, se não é surpresa que o Roberto me procure como espiritualista, não é surpresa que eu vou enganá-lo, por que isso acontece tanto por parte dos meus guias, tanto com permissão dos guias do Roberto? Por que eles permitem para depois eu pagar? Pronto. É bem interessante isso. E o primeiro ponto que eu colocaria é que o livre-arbítrio, ele é condicionado. Ele não existe. Para muita gente, não. Eu sou dessa linha. Ele não existe. Eu já concordei. Chegamos a um consenso. Pronto. E por que a gente passa por situações e por que a gente sofre? Porque é uma das grandes questões que muita gente que está dentro das religiões diz, mas eu estou fazendo tudo direitinho. Por que eu estou levando tanta pisa? Tá? Eu tenho um amigo que ele é do Vale. Aí ele disse, Fernando, a primeira coisa que me avisaram quando eu entrei no Vale foi que eu ia apanhar muito. E apanhei. Perdi tudo. Eu não tinha nem entrado. Não. Só que o que é que acontece? Não é que o Vale é um lugar para você apanhar. Sim. É porque para você fazer um trabalho mediúnico, quanto mais responsabilidade você assume, mais ajustes devem ser feitos. Eu costumo dizer, né, Fernando? Então, não sei se você concorda com a minha analogia. Eu costumo fazer uma analogia que quando você começa a fazer um trabalho espiritualista sério, é como se a espiritualidade pegasse o teu closet, tirasse toda a roupa que tem, botasse na cama e começasse a botar. Isso aqui serve, isso aqui não serve mais, isso aqui serve. E naquele hiato de tempo, você sente vazio. Perdi tudo. Perdi o que não servia. Você não perdeu nada, você perdeu o que serviu. Mas é o que a gente estava falando, exatamente. Quer dizer que a primeira cura tem que ser do indivíduo, né? É mexer no seu eu, desconstruir as suas coisas, mergulhar nas suas sombras, entender quem você é por inteiro, para aí depois você estar preparado para ajudar o outro. É só que o ponto que eu fiz foi, não dá para a gente se preparar primeiro e ajudar depois. Tem que ser uma caminhada, aquela história concomitante, tá? Tem que andar de bicicleta e comer e fazer tudo que tem que ser feito. Porque esse é o grande problema, não tem muito tempo. E aí a gente volta para o tema da transição planetária e por que essa pirâmide da OGF está lá em Umirim. Mas eu queria perguntar, porque a gente pulou o tempo, mas eu queria saber. Como foi na cabecinha do Fernandinho? Fala assim, eu vou construir a maior pirâmide do Brasil. Como é que foi isso para tua família? Como é que foi isso para os teus amigos? Como é que foi essa decisão? Porque, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Para a gente construir um centro espiritualista já é uma luta. Uma luta.
né? Com a gente mesmo, com as nossas prioridades humanas, com a família, com os amigos, né? O que você deve ser mais escutado é: Fernando, tu é doido. A família. É porque aí tem uma coisa interessante que a gente vai acontecendo conosco que a gente não percebe muito. A gente vai perdendo o gosto de festa. Ah, sim. As amizades nesse processo mudam completamente. O trabalho que eu fazia mudou completamente. Só que não é uma coisa de ligar e desligar a luz. É ao longo do tempo. Então, por exemplo, esse senhor, que é o Lucimar, ele tem uma pirâmide na casa dele, aqui em Fortaleza. Uma pirâmide de 4 metros de altura. E que ele fez durante 20 anos reuniões lá. Quando eu entrei, e o restante já em 2008, e tive o privilégio de conviver com ele diariamente até 2022, quando ele faleceu, teve todo um processo de melhora. Ele olhava para mim e dizia assim: mas tu não presta para coisa nenhuma, mas eu vou te ajeitar, tá? Só que é um processo que se acelerou muito, inclusive depois da partida dele, porque a gente, quando perde o mestre, a gente tem que se rebolar nos 30, tá? Então é um processo que ele vai gradual, porque pirâmide tem uma coisa interessante que pouca gente sabe. Toda pirâmide ela tem força. Sim. Se você cortar um alimento, colocar uma maçã, fizer uma pirâmide de papelão na sua casa, colocar metade dentro, metade fora, o que está dentro do papelão vai se degradar mais devagar. Só que quando a pirâmide é feita dentro de graus e coordenadas específicos, ela fica com uma finalidade. Tá? Então, por exemplo, esse senhor, ele sabia, ele tinha orientação de como construir dentro dos graus e coordenadas. A nossa pirâmide do Mirim, ela tem 19 metros. A grande do Egito tem 144. Mas a nossa trabalha para o planeta inteiro. Logo que foi construída em 2010 e finalizada em 2011, foi televisão lá. Programa sensacionalista. E foram perguntar para mim o que é que era. Aí eu dei uma resposta que eles gostaram muito. Eu disse: rapaz, isso aqui é um hotel para ET, para extraterrestre. Por quê? Porque ela funciona como um portal, recebe a energia do astral superior para que eles possam ajudar qualquer pessoa no planeta. Toda pirâmide tem o mesmo propósito? Não. Não. É o grau e coordenada. Dependendo do grau e coordenada. Todo ET quer ajudar o planeta? Todas? Todo ET, como você bem colocou, quer ajudar o planeta. Você fala que você recebe ali daqueles seres extraterrestres ou extradimensionais para ajudar as pessoas. Mas todos eles querem nos ajudar. Qual é o interesse que eles têm em nos ajudar? Aí entra a questão da transição planetária e dos ciclos. Nós somos uma experiência. Nós estávamos lá em cima. Eu acho que deu muito certo, não. Foi uma experiência que deu errado, né? Eu acho que deu B.O. Não, tá tudo certo. Nós estávamos lá em cima, só que lá em cima, no mundo da perfeição, ninguém envelhece, ninguém adoece. Não tem nem religião, não precisa. Ninguém faz nada errado. Todo mundo ama Deus, todo mundo está à disposição. E qual é o princípio da criação? É aumentar a criação. Então, toda essa experiência, ela tem como objetivo que nós voltemos para lá para cima, e nos tornemos co-criadores. Então, já fomos perfeitos um dia. A gente volta para onde a gente veio. Se a gente veio de uma civilização que não tinha doença, que não tinha morte, que não tinha envelhecimento, que todos eram amavam a imagem a e Deus semelhança. E tal, por que a gente se desgarrou? Porque foi um erro? Não. Somos pessoas que saíram dessa... Ou saíram Estamos desse pagando por isso? Não. A questão principal é a seguinte. No mundo da perfeição, como não tem tempo, essa questão temporal, e lá tem uma coisa interessante. A consciência passa de general para marechal, não é porque alguém deu uma estrela a mais para ela. É pelo serviço que ela fez, ela diz: agora eu já posso ter eu já realizei isso, então ela mesma se coloca. Então você sai de cabo para sargento, é você que coloca a sua estrelinha. Isso demora muito tempo, porque lá em cima o nosso aprendizado é por mestre. É mestre-aluno, e demora milhares de anos. O chefe,
que no nosso caso, como nós não somos uma ordem religiosa, somos uma ordem de guerreiros, a gente chama de comandante supremo e os outros comandantes, porque são 77 planetas aí por cima, nesse segmento do universo. Ele reuniu o pessoal e disse, precisamos mais gente para criar mais, para ajudar mais na criação. E aí eles escolheram a Terra, que é o único lugar onde tem o que eu chamo de energia negativa. Fernando, o que é energia negativa? Energia negativa a gente não dá carga de valor, de mal e bem, e bom. Não é o mal. Não. Porque sem energia negativa a gente não tem vitalidade. Tá, mas se a gente vai voltar, a gente veio de lá. Veio. Aí foram escolhidos para essa experiência, uma experiência complexa, complicada, mas se nós éramos perfeitos, né, dentro desse conceito, né, de perfeição que você colocou ali, como é que a gente conseguiu esquecer essa perfeição, esquecer não adoecer, esquecer não envelhecer, esquecer esse amor a Deus e ao serviço para estar aqui de forma completamente diferente? Pronto. Qual a função dessa experiência? Eu pego alguém que está muito bem, obrigado, aí convenço essa pessoa para vir para um lugar que é de uma energia extremamente negativa, para desconstruir tudo que ele aprendeu, para depois voltar. Você está entendendo? Tô. É bem complexo. O sentido que eu dou para isso é dentro do que eu gostei muito dessa analogia do BOP, das Forças Especiais. Que até teve um filme na década de 90 com a Demi Moore, que ela ficava carequinha. Qual é o objetivo da Força Especial? É você ter um grupo de elite, né? Ter o melhor dos melhores. Quem é que passa? Não é o mais inteligente e não é o mais forte, é o mais resistente. Por isso que fica o sininho e diz, desista, tem roupa, tem comida boa, tem quarto aquecido para você. A experiência é um pouco disso. É como se nós fôssemos colocados onde a gente estava no mundo da perfeição e nós fomos colocados onde está tudo errado. Miséria, doença, pobreza, Fomos guerra. voluntários, ninguém foi Voluntários. forçado. Mas, Fernando, me diz uma coisa. Vamos lá. A gente tem 90, segundo a ciência, o que a ciência conhece, né? Nós somos 96 bilhões de planetas em uma galáxia de mais de 100 bilhões de galáxias. Nós somos o único planeta com essa energia negativa, não era mais fácil. Acabou. Eu tenho mais 100 bilhões de galáxias para explorar. Eu vou me incomodar com um planetinha novo em relação a todo né, uma galáxia, um planeta, um bebê para a galáxia, né? É um bebê. A Terra é um bebê. Uhum. Eu vou me incomodar com esse bebê. Eu falo assim, É porque aí entra mais fácil. Entra outro detalhe. A Terra, ela tem, pela nossa dimensão e pelo que tem aqui, ela está servindo para essas civilizações lá de cima há milhões de anos. Daqui eles tiram água, daqui eles tiram plantas, daqui eles tiram animais. É uma colonização de exploração. Não, é um viveiro. Ouro. Tudo isso, agora, é dinheiro, é exploração? Não. A água da Terra tem características que a água lá de cima não tem. Tem planetas lá em E cima. é o único planeta que tem essas características? Uma planta da Terra, se você pegar ela como semente e deixar 5 anos aqui, ela está no tamanho. No outro planeta que eles levaram, não cresceu nada. Por que com bilhões e bilhões de planetas só a Terra tem essas características? E fomos escolhidos? Não. Quando a gente fala de bilhões e bilhões de planetas, nós não estamos falando de vida. Nós estamos falando de esferas que muitas vezes são vazias, é como a Lua. Por isso essa quantidade. O que eu posso afirmar para vocês é que somos 77 planetas de 77 raças, inclusive interdimensionais. E nenhuma tem Tem coisas que só tem aqui na Terra. E então estão acabando. E agora? Não. A gente está... Agora pode. Agora pode. Agora eu posso voltar? Como fala a computação, reseta tudo e inicia de novo. Aí a gente entra na transição. Aí volta a transição. Aí o que é efetivamente uma transição? Quais foram as transições mais impactantes que a Terra já passou nos últimos milênios? Você responde já. Vamos lá para o intervalo.
Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect e seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Brasil e na FM 87.1. Hoje falando com Fernando Coutinho sobre transição planetária. Se você perdeu a parte desse programa ou qualquer programa anterior, de mais de 600 horas que nós temos de conteúdo sobre espiritualidade, vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Você coloca Reconnect Brasil na busca do YouTube, você vai encontrar nosso canal lá, repleto e florido de boas informações. Queria agradecer mais uma vez, nossos apoiadores culturais, Ateliê Renato Oliveira, especialista em casamentos coletivos. Então, se você quer alugar, não só para coletivo, mas se você quer alugar sua roupa de noiva, noivo, pajem, ou um fraque, ou Tá lá. daminha, ela tem os melhores preços, com a melhor qualidade, vai lá. Um abraço pro pessoal também do Vista Axé, um ateliê especialista em roupas para religião. Fernando Coutinho, não vou me estender muito na abertura do tá segundo, bom, porque o papo tá tá bombando aqui o ótimo programa aqui. e eu não sou louco, eu vou sugar aqui as informações desse querido aqui, Fernando Coutinho. Ele que é guardião aqui de um templo e construiu a maior pirâmide do Brasil. E a gente está conversando sobre transição planetária. Se você... Bacana o tema, né? Lá no YouTube assistiu o primeiro bloco. Fernando, vamos lá. Quais foram as principais transições, as transições planetárias? O que são transições? Numa visão mais ampla. E quais foram as principais transições que o planeta já passou e qual é que nós estamos encarando nesse momento? Pronto. A gente tem que entender transição como o fim de um ciclo. Então, realmente, nós estamos vivendo o fim de um início ciclo. de outro. E vai ter um outro ciclo. Só que, para a nossa tradição cristã, Jesus já avisou isso há 2000 anos atrás. Ó, pessoal, está chegando perto. Se cuidem. Acordem para Jesus. Vai dar merda. Vai dar, tá? E se você vê, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele estava numa situação de perseguição muito grande. Os judeus estavam sendo queimados, estavam sendo levados para a arena para serem comidos, mortos e perseguidos, e eles achavam que estava chegando naquele momento. Por isso que o pessoal fala até que o 666, na verdade, é o nome de Nero. Sim. Tá? Tem muito historiador hoje que vai nessa linha. Então, essa transição, esse fim de ciclo, está esperado há muito tempo. Só que na visão que nós temos ocidental, é uma linha. E ela não é uma linha. Ela é um círculo. E a gente, na tradição também judaica cristã, a gente disse, olha, houve um dilúvio. Isso dentro da tradição cristã, né? Só que o dilúvio, hoje, já tem mais de 100 culturas pelo mundo todo que falam de dilúvio. E a história de Noé está descrita lá pelos sumérios. Muita gente que mora na Iraque do Graça também já fala todo ano sobre dilúvio. Mas isso ilustra bem, porque na visão histórica, o dilúvio não foi o mundo todo.
Foi aquele recorde mundo que isso que eu quis dizer narrou isso. conhecia. Então, né? por exemplo, se você falar, por exemplo, para um oriental, ele não tem registro de dilúvio. Se vai falar para um aborígene brasileiro, ele não tem registro de dilúvio. Tem, chineses têm. Tem? Tem. É por isso que eu estou te falando, tem mais hoje. Porque os historiadores, os arqueólogos, eles gostam muito de usar a Bíblia para ver Como fonte histórica. Como fonte histórica. Então, por exemplo, Não literal, né? o pessoal Mas falava, não, o ferramenta. dilúvio deve ter sido o rio, o Tigres e o Eufrates que subiram, ou o Nilo, e o pessoal ficou com essa impressão. Mas hoje já tem uma corrente científica muito bem embasada de que há 12 mil anos atrás caiu um meteoro muito grande na Terra e que causou um esfriamento de mais de 1000 anos. Vocês já ouviram falar dos mamutes que foram encontrados na Sibéria ainda com comida, com flores na boca? Foi nessa época. E nessa época começou a ter enchentes, por exemplo, aquela região que está... Mas também tem a questão das placas tectônicas, né? Não. Que a placa do mar, onde era sertão, virou mar, virou sertão. Mas, por isso aí exemplo... antecede bastante a história de Noé. Aí é que tá. Quando esses cientistas, eles identificaram mais de 50 lugares no mundo, e eles começaram a ver o seguinte, na Europa, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega lá em cima, aquele mar que tem ali não era mar. Era a região mais produtiva que tinha ali. Há quantos anos isso? Bilhões. 12 mil anos. Não, mas a gente pode até admitir o dilúvio. Mas admitir a arca é sacanagem, né? Admitir a arca é sacanagem. A arca... Fisicamente, né? Não. é simbólico. Não, eu tô falando assim, porque a gente não tem, assim, é preciso, quando há eventos que são de grande impacto, como meteoro, tem que ter dados, porque você tem alguma coisa que mostre. Eles chamam, eles já têm esses dados, tá? Houve um esfriamento, esse período glacial, que já estava diminuindo e cresceu de novo, durou 1000 anos. Mas o ponto principal aí é o seguinte, Fernando, e por que eles acabam? Por que eles acabaram e por que estão acabando agora? Sim. Porque a gente se perde. A gente faz coisa errada. Toda hora. Tá? Mas, e aí com algumas características. Uma coisa muito interessante da civilização antediluviana é que primeiro o pessoal vivia bem mais. Então quando você vê um relato e diz assim, Noé 100 e tantos anos, Matusalém 900 anos. Isso. O pessoal, antes do dilúvio, a civilização que estava lá, a experiência que estava sendo feita nesse momento, ela partia do princípio de bem menos gente e bem mais tempo de vida. Mais longevidade. E outra coisa, todo mundo tinha uma sensibilidade, uma mediunidade muito ativa. É por isso que quando você vê os relatos de Platão falando sobre Atlântida, que eu chamo essa civilização anterior de Atlântida, eles falam de pessoas que conseguiam levantar pedras, né? Que era em que a noção de nós fazermos parte de um sistema com natureza, respeito à natureza, menos destruição, tudo isso era muito... É como se fosse uma civilização até mais evoluída que nós temos hoje, de consciência planetária, de conexão com Deus. Mas ainda assim faziam parte dessa experiência que você chamou de BOP. Por quê? Porque a maior característica da energia negativa é o ego. Aí você falou tudo. E a vontade. Se a gente for olhar todos os problemas, ego e vontade. E lá atrás, você vê alguns relatos, principalmente sumérios, que o pessoal dizia assim, os deuses desceram para a cidade tal e ficaram milhares de anos nessa cidade. Porque os deuses estavam mais próximos da gente. Aqui eu não estou defendendo Deus contra deuses. Sim. Porque é uma hierarquia. Sim. O que eles chamavam de deuses eram comandantes de Deus, que estavam a serviço. Então havia toda essa conexão com o ser humano, levitação, você fazer uma reunião com uma pessoa que estava em outro, viajar telepaticamente, tudo isso era uma característica. Mas nós humanos, a gente começou a se sentir muito importante e querer fazer o que a nossa vontade. E foi aí onde a experiência falhou. E eles disseram, reseta, Noé, bota tudo na arca e vamos começar de novo. É claro que algumas pessoas passam, porque o ser humano, se a gente for olhar como Homo erectus
Nós temos 500 mil anos. Há 500 mil anos você sabe que a gente se levantou e começou a caçar. E nós estamos falando de 12 mil anos. Então tem muita coisa para trás, mas eu não tenho conhecimento. Só posso falar do que eu Vamos lá. conheço. Aí quando você fez na pirâmide, eu tenho muita curiosidade, eu quero conhecer. Eu não sei, eu estou me convidando. Estou me convidando também. Com certeza, com certeza. Serão muito bem Estou me recebidos. convidando. Qual é o propósito da pirâmide? Qual é o trabalho que vocês fazem na pirâmide hoje? Pronto. Por que essa pirâmide foi feita? Porque ela tem graus e coordenadas para ajudar o ser humano no equilíbrio. Olha que eu dei um primeiro conceito que é fundamental para nós do trabalho, energia negativa. E eu disse, olha, eu não digo que ela é ruim, porque ela é que dá vitalidade para o ser humano, e sem vitalidade a gente não serve para nada. Assim como sem ego também, a gente demoniza o ego, né? Mas sem ego Não, nem é existe. natural, é também da energia negativa. O problema é o excesso. Sim. Então, todas as mazelas... Pessoal, eu estava vendo... A gente fala muito de roubo em política. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu estava lendo a biografia do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas cometeu suicídio porque o pessoal chamava ele de ladrão. Sim. E fazia aquela coisa toda. Quando ele cometeu suicídio, que foram atrás dos roubos da família, encontraram que o filho tinha comprado 2 fazendas. Um homem que foi ditador, que trouxe a indústria, que trouxe siderurgia, que mandou no Brasil 15 anos. 2 fazendas. Isso mostra o nível de descontrole, de corrupção que nós temos hoje. O que é 2 fazendas? Qualquer... Sim. Entendeu? Não, Então havia uma... foi impeachmentado por causa do Brasília. Né? Pronto. Mas tinha mais coisa. Mas tinha mais coisa. Mas, Foi o que provaram. mas entenda, Simbologicamente, mas foi muito mais. nós estamos cada vez mais piorando tudo. Piorando violência, piorando separatividade. Porque violência, guerra, doença, tudo são consequências. A questão toda eu chamo de desequilíbrio. Um feminicídio. O cara age naquele momento, vai para o presídio, há 10 anos chorando todo dia no presídio pela besteira que fez. São momentos de loucura. A grande preocupação hoje da espiritualidade é dizer o seguinte, bom, está na transição, está na hora de separar o joio do trigo, agora eu tenho que ajudar o trigo. Mas, Fernando, entendendo esse princípio da polaridade, que é até um princípio hermético, você fala que o ego demasiado, o negativo demasiado, esse é o grande problema, né? Mas aí a gente compreende, se a necessidade é o equilíbrio, que o positivo demasiado também é um grande problema. O não ego, por exemplo, a anulação total do eu, Personaliza. também é um grande problema. Então, é o equilíbrio. Nem ser bom, porque na verdade a gente tem uma percepção de bom e mal que não cabe, não porque cabe. não existe. Esse maniqueísmo não existe. Mas do positivado demais, Asepsia espiritual. também é um desequilíbrio. É porque você está falando de extremos. Exatamente, Tá. mas é isso que eu quero colocar. A gente não pode esquecer, como você bem falou, do nosso ego ou da nossa negatividade. Também não pode focar só na nossa positividade ou no nosso não ego, na nossa anulação do eu. O que a gente precisa é um equilíbrio para entender que sem um, pende para um lado, sem outro, pende para o outro. Como se fosse um barco. Exatamente. Se tiver só um remo, você vai remar em círculo. Se tiver só outro, você vai remar no outro círculo. Se tiver os dois equilibrados, você vai para frente, né? Os budistas chamariam o que eu estou chamando de equilíbrio de caminho do meio, Exato. tá? Porque aí você colocou um ponto importante. Foi incrível que eu coloquei, inclusive. É. Obrigado. Beijo. Tchau, já vou. Um dos Obrigado, principais Fernando. sintomas hoje que a gente está na sociedade é o que eu chamo de fanatismo. Sim. Para todo lado. Tá? Polarização. A polarização. A polarização. E a polarização é desequilíbrio. Tá? Então o equilíbrio não é você virar um monge tibetano. Longe disso. Nós somos humanos encarnados comedores de feijão. É você viver uma vida em que você não seja totalmente dominado pelas emoções, porque vejo que as emoções têm um papel importantíssimo nessa história. Sim. Eu perco meu desequilíbrio pela emoção, pela raiva, pelo medo, Da culpa. culpa. É aí onde eu perco meu equilíbrio. Então o que a gente está falando é, se você deixar, você entra no espiral. Tem uma coisa que acontece às vezes comigo. Eu acordo com raiva. Eu fico pensando numa pessoa que fez uma sacanagem comigo.
Aí eu fico ali, mas rapaz, como é que o cara faz isso? Aí você bota o nome dela embaixo da pirâmide. Pronto, não. Tô brincando. É muito aquilo, né? Pontinhos. Só que depois de 5 minutos eu digo assim, eita, não vou embarcar nessa não. De jeito nenhum, não vou dar poder. É o vigiai. É. Mas aí, o Betinho falando, eu tô doido, curioso para saber. Os trabalhos que vocês realizam na pirâmide. O que você faz com a pirâmide? Pronto. A pirâmide... Onde é que a pirâmide entra nessa história Pronto. toda? A pirâmide, ela está em funcionamento o tempo todo, ajudando o planeta, tá certo? E eles pediram, o faraó Akhenaton, que é o dono da pirâmide, pediu pra gente levar, ó, traga a gente pra cá. Só uma curiosidade, ele fala com você como? Você vê, você sonha, ele já se materializou na sua De todo frente? jeito, tá? Você já viu materializado? Na verdade, eu sou levado. Você já foi lá. Eu vou lá, por Tá. exemplo. Um dos chefes que a gente tem que trabalho muito com ele, Rei Salomão. Uhum. Então, Akhenaton pediu para você fazer o quê com a pirâmide? Não, dos objetivos é a gente abrir para visitação. Certo. O que a pessoa vai conseguir lá é coisa que só serve para ela. Sim. E as pessoas normalmente elas têm um chamado. Não é só curiosidade. É claro que por ser uma pirâmide e ser uma coisa turística, muita gente vai por curiosidade. Uhum. Mas como nada na vida é aleatório, acaso, né? é acaso, Sim. a gente também vai. Então, eu tenho situações lá que eu não vou divulgar, mas que para muitas pessoas seria considerado milagre. Agora, quantas vezes aconteceu? A parte de 1.000 pessoas que visitaram lá, eu vi um. Aconteceu uma mudança, milagre no sentido de uma mudança radical na vida daquela pessoa. No mundo que a gente vive, de 1.000 pessoas, mudar uma já é o... Nossa. Tá bem acima da tá média. Ótimo. Porque não é esse o objetivo. Ninguém Tá, pode ir é uma lá. consequência. É uma consequência e que tinha muito a ver com a pessoa. Porque uma coisa interessante do milagre de cura, que tem em todo canto. Você vê milagre de cura feita por pastor. Sim. Sim. Você vê na Umbanda, você vê no Espiritismo. Sim. Para que o milagre aconteça, precisa que a pessoa Tem desejo. tenha capacidade. Quem vai dar, que eu vou chamar de médium, tem a capacidade é a conexão com quem está lá em cima que pode fazer isso, e que quem vai receber tenha merecimento. Merecimento é uma forma diferente de falar de desejo também. Sabe por quê, Fernando? Porque às vezes Não, a pessoa... afeto, Não tudo é nem isso fé. influencia. Eu acho que o que mais influencia, eu quero saber também sua opinião, é porque a pessoa às vezes goza. O gozo que eu falo é um gozo freudiano, com a dor e com o sofrimento. Ela não deseja sair daquilo. É mais confortável, é onde ela se sente É o lugar confortável. de conforto. É o lugar que ela pode se sentir menos culpada porque ela terceiriza aquilo para a situação dela. Então eu não me dou bem, eu não sou realizado porque a vida não quis assim, porque não sei quem está me punindo por causa do... Então esse conforto faz com que a pessoa não deseje de verdade, internamente, sair daquela situação. Aí não tem ninguém que ajude. Porque a pessoa até energeticamente tira aquele carrego, mas a pessoa volta. É autopunição. Acontece, eu vejo muito isso acontecer todo dia. Tem gente que eu digo assim, esse não dá nem para ajudar não, porque vai trazer tudo de volta. Até Rapaz, ajuda, mas a pessoa O volta. papo é bom, mas eu vou dar carona em vocês dois. Eu quero saber da Eu pirâmide. quero a pirâmide, como é que faz Não pra ir, mudem de Fernando? assunto, não mudem de Desculpa. assunto. Nós temos o falar. Instagram e uma vez por mês a gente abre num O Instagram domingo tá pela aparecendo manhã. aqui. Tá? Então, o que é que acontece? Tem um acolhimento. Aí as pessoas que vão lá passam por uma palestra explicando para que serve cada equipamento que a gente tem, qual é a finalidade do nosso trabalho. Legal. E tá o tempo... Para quem tá na rádio, Pirâmide de Umirim, com M no final. Pronto. E as pessoas recebem. Tem gente que chega lá, por exemplo, chegou um rapazinho que no dia que ele foi lá, quem ia dar a energização era o Rei Salomão. Aí o homem ficou doido. Eu sou da ordem de Rei Salomão é o meu chefe, sou doido para conhecer, não sei o quê, não sei o quê. Quando terminou, ele não viu nada. Aí ele chegou e disse assim, eu pensei que Rei Salomão ia aparecer para mim. Porque ele sente essa ligação. E olha que eu não estou dizendo que não tem. Sim. Eu estou dizendo que o melhor, em qualquer lugar que você vá, é você limpar a mente. Porque tem gente que vê lá gente de 3 metros. Tem gente que fica vendo aquelas bolas de luz circulando. Porque aí depende Do acesso que cada um tem. qual é o meu tipo de mediunidade. Vocês alugam a pirâmide para eventos? Não. 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 O que a gente permite e vamos trabalhar agora é abrir para grupos espiritualizados. Sim, isso. Tá?
Isso. Mas sempre Às vezes sob que eu sua digo, coordenação. É porque a e assim, eu energia... quero fazer um curso, lendo a pirâmide. Isso aí é totalmente possível. É uma das funções que nós temos. As visitas são que dias, Fernando? A gente sempre... A gente não tem uma data fixa, tá? Porque aí vem as coisas. Mas a gente procura divulgar 2 semanas antes. É só você entrar no Instagram e colocar seguir, que aí quando vem o convite, você já fica sabendo. Não tem, tipo assim, todo sábado, domingo, de tal hora, não. Mas quem quer conhecer mais a tua ordem? Existe uma iniciação, existe um convite, existe... Eu quero conhecer a ordem do Fernando, eu quero ter esse conhecimento. Eu gostei do conhecimento do Fernando, eu quero saber, eu quero aprender com ele. Como é que a pessoa faz? Pronto, aí o que é que eu falo? Eu digo, se aproxime, pode falar com a gente, tem várias pessoas do grupo, Instagram, não tem problema, mas ir lá, sentir, aí a pessoa diz, Fernando, como é que eu faço para entrar? Eu digo assim, se identifique. Não ache que só por uma vez você sabe o que quer, não. Uhum. Venha várias vezes, porque nós temos uma outra pirâmide no Trairi, que essa é interna, que a gente chama do nosso carregador de telefone. Porque a gente se carrega, se fortalece em uma para fazer o trabalho na outra. Aí esses encontros internos de vocês são de quanto tempo? Mensais também. Vocês são quantos, Fernando? Já chegamos a ser mais de 100. Hoje estamos com menos de 20 em função da vida, da situação. Mas menos de 20 a gente está falando sobre seres terrenos, fora os extraterrestres, os de outras dimensões que estão ali também permeando. É porque a gente, por exemplo, tem várias figuras quando você entra na pirâmide. Aí o pessoal pergunta, quem são, Fernando? Eu disse, olha, não interessa. Porque a gente trabalha com comandos. É diferente o centro espírita, que tem aquele responsável. A gente só pode dizer que o chefe da pirâmide é o faraó Akhenaton, porque é um comando. A Terra é muito interessante. A Terra, essa Terra que a gente vê, é só um terço dela. Tem 2 terços aí onde estão 4 dimensões. Vai da quinta a nona. Né? Porque por exemplo, a ciência já explica que os nossos olhos conseguem captar só 0,9998% de todas as frequências de luz. Né? A gente escuta menos de 1% das frequências audíveis, então o que é realidade? Né? Beleza, papo. Nos reconectamos. Se deixasse o Roberto, ele mudaria. Ele não falaria da pirâmide. Não. Eu falaria, daqui a 4 horas. A gente precisa conversar mais. A gente vai marcar outra, né, Fernando? Prazer incrível ter você aqui. Eu estou sempre à disposição aqui. Marcar uma não deu, não. Uma é pouco. Pra gente falar. É porque tem muito assunto. E o teu Instagram apareceu, as pessoas vão conversar com você, é legal porque, nossa, desperta muita... Não é só curiosidade, desperta uma expansão de consciência também. Esse é o objetivo. Uma forma diferente de ver as coisas. Fernando, muito obrigado. A vocês também. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. A casa é muito sua. Obrigado. Viu? Obrigado, Prazer Roberto. estar aqui. Obrigado, Bernardo. Obrigado, galera que vai conectar. Obrigado a você que tá acompanhando a gente. 1 hora no rádio. Obrigado para você que abriu as portas da sua casa nesse domingão. Um excelente domingo, um excelente final de semana. Você está vendo a gente no YouTube, ouvindo a gente no Spotify. Obrigado, a sua audiência nos honra muito. Nos acompanha nas redes sociais, é Reconecte Brasil, Reconecte com E no final. Isso. Reconecte Brasil, você procura nas redes sociais, tanto faz Instagram, como Facebook, como... Obrigado e até a próxima semana. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987-96-0356.